Isso aí, amigos. Vamos continuar estudando. Oi, Ramon, perdão. Perdoa a minha falha. Eu cheguei tão ruim. Nossa, imagina. Me perdoe, viu? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Saudades de ver presencialmente. Ah, nós vamos dar um jeito de resolver isso. Parar o dia. Obrigado, bom te ver de volta, viu? Então, nós vamos agora avançar um pouquinho mais. Na última cidade que Paulo estava, foi em Bereia, né? E por mais que ele estava entre os judeus, novamente ele não foi bem aceito, porque o pessoal lá da Tessalônica chegou fazendo barulho, expulsando ele, e ele teve que novamente seguir o seu caminho. E hoje nós vamos estudar, então, Paulo em Atenas. Interessante, a gente vai estudar, mas sem muita pressa, porque em Atenas é bem interessante que a estadia dele. Então, vou pedir para a Soraya fazer a leitura para nós. Ó, capítulo 17, versículo 16 a 34 do Atos dos Apóstolos. Quem quiser acompanhar pelas suas Bíblias aí, a diferencinha muda pouca coisa, tá? Se eu estiver falando baixo, é só avisar. Tá, gente? Paulo em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, o seu espírito se indignava ao contemplar a cidade cheia de ídolos. Assim, dialogava na sinagoga com os judeus e com os adoradores, e todos os dias na praça com os que lá estivessem presentes. Alguns dos filósofos epicuristas e estoicos deliberavam em relação a ele. Alguns diziam: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece ser anunciador de daimônios estrangeiros, porque ele evangelizava Jesus e a ressurreição. E tomando, conduziram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que novo ensino é esse que está sendo falado por ti? Pois trazes aos nossos ouvidos algumas coisas que são estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e os estrangeiros que lá residem, em nenhuma outra coisa gastavam tempo, senão em dizer ou ouvir algo novo. Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em todas as coisas vos contemplo como os mais tementes aos deuses. Pois, atravessando essa região e observando os vossos objetos de adoração, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Assim, aquele que adorais desconhecendo, esse eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e todas as coisas que estão nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se tivesse necessidade de algo. Ele próprio dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Fez de apenas um todas as nações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, demarcando os tempos pré-determinados da habitação deles, a fim de buscarem a Deus, se porventura o tivessem tateado e encontrado, mesmo não estando longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns poetas dentre vós têm dito, pois também somos geração dele. Portanto, sendo geração de Deus, não devíamos supor ser a divindade semelhante ao outro, a prata, a pedra, ao entalho da arte e da imaginação do homem. Assim, não atentando para os tempos da ignorância, Deus ordena agora a todos os homens em toda parte que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que está prestes a julgar a terra habitada com justiça,
por um varão que definiu, oferecendo a todos um crédito ao levantá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem ressurreição dos mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos também outra vez. Desse modo, Paulo saiu do meio dele. Alguns varões, associando-se a ele, creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher de nome Dâmaris, e outros com eles. Ótimo, obrigado. Engraçado que a gente vê muito o nome de Damares, né? Mas esse é Dâmaris, né? Acertaram no A inicial. Na tradução do Haroldo, essa perícope, ela está direta, né, em 16 versículos. Mas na maioria das Bíblias ela está fragmentada, a sua provavelmente também, né? Está em 2 ou 3. O quê? Partes. Não, tá em vários. Eu falo assim, porque na Bíblia de Jerusalém, esse período que Paulo põe em Atenas está em 2 partes. Sim, deixa eu ver. Entendi. Primeiro ele está em Atenas e depois o discurso no Areópago. Então o Haroldo resolveu colocar a perícope total, né? Porque eles têm essa liberdade, até de colocar nome, né? Diferente das traduções mesmo dos versículos. Bom, eu queria ver com vocês, primeiro, essa parte inicial, em que ele chega mesmo em Atenas para começar a falar, né, a divulgar aí a vinda do Messias. Até esses termos, se vocês procuraram saber Atenas, o que era Atenas, porque bem diferente das cidades que ele já havia percorrido, eram cidades menores, pouco conhecidas, mas agora ele chega na principal cidade grega, o berço de toda a cultura, né? É como se fosse a Paris do século XVIII, aí, XIX. O berço da cultura do mundo antigo era Atenas. Alguém tem alguma pesquisa aí sobre Atenas? Não sei, algum conhecimento? Não sei se o Haroldo também tem alguma nota de rodapé, ou mesmo de vocês. Ramon, tem alguma coisa aí sobre Atenas que você queira falar? Alguém? Não, eu não pesquisei tanto, porque bom, não que eu seja um profundo conhecedor, mas é o que a gente ouve mais, falar mais, né? Eu nem pesquisei. Tá. Bom, eu dei uma pesquisadinha por cima que vocês podem acrescentar. Dizem que Atenas, ela teve o seu nome devido a Ateneia, que é uma deusa protetora nascida da cabeça de Zeus. O Zeus é o principal deus, né, dos gregos, cuja história se confunde com a própria Grécia. Então, de tão antigo que é, né, essa Ateneia, essa história, então foi dado o nome de Atenas em homenagem a essa deusa Ateneia. Os primeiros povoados, eles foram de diferentes etnias. Atenas tinha essa característica, diversas etnias ocupavam o mesmo lugar. Naquela época, Atenas já tinha 250 mil habitantes. Pensa bem. Para mais de 2.000 anos atrás, é muita coisa. E eles se estabeleceram, né, ao lado do penhasco, não sei se hoje é Ascona, onde mais tarde foi construída a Acrópole. E naquela época eles se organizavam em reinos ainda. Atenas era dependente de Roma, mas no aspecto cultural era Roma que era dependente de Atenas, de tanto conteúdo filosófico, né, que Atenas trazia para aquele contexto da época. E a religião da Grécia, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando esses deuses e outros lugares até construir o panteão de deuses, eles falam. Deuses, ninfas, semideuses, heróis. Então era bem diversificada essa cultura da religião deles. E
A história dos deuses serviu de ensinamento moral para a sociedade deles e também servia para justificar os atos de guerra e de paz. Então, às vezes, a crença num Deus ou num acontecimento seria um motivo para justificar um ato de paz ou de guerra. Então, estava acontecendo um fenômeno natural lá. E, não, foi o Deus tal que está fazendo esse fenômeno, então acho que é o momento da gente tentar dominar tal região. Então, servia de motivo, assim. E ao contrário também, para a paz, né? Então, era bem complexo essa vivência aí de diversos deuses, do politeísmo deles. Os deuses interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Olha só. Se um grego tivesse uma dúvida em relação a qualquer atitude que queria tomar, poderia consultar o oráculo de Delfos. Era muito comum, né? Que é a nossa mediunidade, que a gente acaba conversando sobre isso. Até a gente leu, né, nos 2 domingos anteriores aí, sobre aquela moça que chamava mesmo. A emoção é interessante. Era o nome. Ela recebia, né? Ela era escrava. Era escrava de um espírito lá. Lídia? É Lídia? Não. Ah, não, a Lídia foi aquela que era vendedora de perfume. Mas eu não sei se tinha o nome da música. Eu acho que não tinha, não, né? Eu confundi Era uma com a Lídia. autoriza, um negócio assim, mas até eu não sei. Em 529 depois de Cristo, o imperador Justiniano mandou fechar as escolas filosóficas de Atenas. E os templos foram transformados em igrejas, olha só. Atenas se tornou o centro da religião pagã contra o cristianismo. E nela se instalou Juliano, o apóstata. Na Idade Média, não se falou muito em Atenas. A cidade foi saqueada pelos normandos da Cilícia. Em 1205, depois que os cruzados tomaram Constantinopla, se tornou a capital do Distrito de Atenas. Em 1311, os almogávares tomaram a cidade. Em 1382, passou a coroa de Aragão. Em 1388, voltou para o domínio do Império Bizantino. Entre os séculos VIII e XV, a cidade mudou de mãos várias vezes, até que em 1456 foi ocupada pelos turcos de Mohamed II e suas igrejas foram convertidas em mesquitas. Olha que mudança. Então, era um povo politeísta, depois virou um povo pagão, né? Aliás, depois transformou em igreja cristã, aí depois um povo pagão, depois foi convertido em mesquitas. Em 1981, a Grécia passou a fazer parte da União Europeia. Mas aí era islamismo? Mesquita islamismo. Islamismo, Mohamed, né? Mohamed II. Acho que o... Alguém levantou a mão? Não, o Tonho só avisou que ele vai trocar de computador e vai entrar e sair. Ah, legal. Em 1981, a Grécia passou a fazer parte da União Europeia. Em 2001, se tornou membro da zona do euro. A incorporação à União Europeia e os Jogos Olímpicos de 2004 impulsionaram grandes obras de infraestrutura. Atualmente, a cidade de Atenas é centro político, econômico e cultural da Grécia e um destino turístico de grande importância internacional. Mas aquela questão cultural mesmo, né, que era o forte deles, filosófica, já praticamente desapareceu, de tanta mudança que foi sofrendo durante os períodos aí. Alguém sabe fazer alguma coisa sobre os deuses gregos? Mas aí, quando Paulo chega lá, a influência de Sócrates, Aristóteles e Platão era muito grande. Por causa do estoicismo, né? Então, que era muito grande ainda. Por isso que quando ele chega lá, muitos rechaçaram aquela ideia dele, desse Deus desconhecido, porque nem Sócrates nem Platão
Se não me engano, não, era Sócrates, eu não lembro qual deles, acreditava em Daimon, que seria, uma vez eu estudei isso, eu não me lembro o nome do livro, me perdoe, que seriam como você ouvir vozes. Então, um deles tinha um Era o Daimon. Sócrates, então, ele tinha um Daimon. Mas, assim, eles não... Denominavam ele. Não tinha um nome. Mas era uma coisa, assim, muito dele ainda, não era uma... Ele ouvia essas vozes, mas, assim, esse Deus desconhecido, vamos dizer assim, que criou tudo, né? Deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito, demônio. Tinha várias denominações, mas ele ouvia, esse livro, ele ouvia vozes. Mas como ele era um filósofo, nesse livro fala que ele achava assim, que era alguma subconsciente, alguma coisa, um subconsciente que conversava com ele, a terceira mente que conversava com ele. Ele não entendia muito bem que vozes seriam essas, né? Mas naquela época, quem falava tinha esses dados. Poderia ser um mau espírito. Aí o que você falou, se o mar, as marés ficavam revoltas ou subiam, era o Poseidon, que era o deus dos mares, que estava agitado, que estava nervoso. Então, tudo tinha um deus, um espírito, um daimon por trás disso. Então, eles eram muito supersticiosos nesse sentido. Tudo era consultado no horário. E eram muitos deuses mesmo. Eu peguei só os principais, só para vocês terem uma noção. Afrodite era a deusa da beleza e do amor. Apolo, deus do sol. Ares, deus da guerra. Artemis, deus da caça. Atena, deusa da sabedoria. Deméter, deus da terra fértil. Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer. Eos, deus do amanhecer. Eros, deus do amor. A gente ouve essas palavras de vez em quando, usa de marca, né, o pessoal? Eros muito erótico. Amor. Hades, deus do submundo. Então, quando fala lá, né, do Hades, quer dizer que é Hélios, deus do sol. Hermes, deus da comunicação e das viagens. Hera, deus dos céus, maternidade e matrimônio. Hestia, deusa do fogo. Horas, deusa que representava as estações do ano. Por isso que a gente fala horas, tá vendo que interessante? Tem uma ligação. Hestia, Hera, deus dos céus, maternidade e matrimônio. Hestia, já falei. Mnemosine, deusa da memória. Precisamos dessa deusa aqui. Essa eu não ouvir. Perséfone, rainha do submundo. Poseidon, deus dos mares. Selene, deusa da lua. Temis, deusa das leis. E Zeus, deuses dos deuses. E tinha os semideuses. E tipo, Hércules, porque era de Zeus, teve ele com uma humana. Então, ele era um semideus. Tinha Perseu, tinha vários semideuses. Por isso que tem os trabalhos, que ele não era um homem comum, mas ele não podia habitar o Olimpo também, porque ele não era um deus 100%. Ele era meio amigo, então ele era um semideus. Então, tinha os semideuses também. tinha os heróis. Ulisses. É muito rica essa literatura na Grécia. E aí, nesse ambiente que tem tesouro. Ele vem falar de um Deus desconhecido. Justamente. Que criou tudo. Que era ele. Esquece esse pessoal aí. Vamos crer em muito Deus. Soberano. Magnânimo. E olha para você ver. Pessoal, que está no virtual, se quiser acrescentar alguma coisa, é só falar, viu? Pensa bem, Paulo vinha de uma trajetória de fazer a sua exposição para quem? Para os judeus, né, que ele trazia boa nova, tentando mostrar que aquele Messias, que estava nas Escrituras, principalmente em Isaías, nos Salmos, já havia vindo e ressuscitado.
porque existe nas profecias que no terceiro dia o Messias ressuscitaria. E o que acontecia? Quando ele ia pregar para os judeus, ele não precisava pregar do anterior para trás. Ele pregava a partir das revelações, mostrando que aquelas profecias estavam sendo cumpridas, e era isso que ele estava trazendo. Mas quando ele pregava para os gentios, fora aqueles gentios que eram renegados pelos judeus, ele tinha que vir da criação, lá do Gênesis, explicando toda a história. Só que o pessoal, como era simples, eles tinham uma abertura maior. Só que agora ele tem que pregar para quem não era judeu, começando lá do início, só que no pessoal que era politeísta, cheio de Deus, intelectuais e ricos. Agora vocês imaginam a dificuldade desse homem. E os deuses muito assim, deslumbrantes. Moravam. Era um Deus que era bonito você acreditar. Não era um Deus qualquer, assim, Zeus. Era o rei, ele era. Tinha estátua, pinturas dele, cercado de muito ouro, de muito luxo. Era um Deus que tinha muitos poderes, que ele tinha os raios. Então, assim, era difícil ele falar de um Deus desconhecido, que você não tinha uma figura para mostrar, porque não tinha como personificar uma imagem desse Deus abstrato. Então, é muito difícil. Para um ignorante era difícil. Agora, imagina para quem era intelectualizado, você fala assim, não, ó, esquece tudo, isso é alegoria. Nós vamos colocar um Deus abstrato, que ele está acima de tudo. Esse Paulo era da muito difícil. Eu não sei se eu acreditaria, não sei nem se eu vivi lá, mas assim, realmente é difícil. Posso fazer um comentário? Eu acho que até o que assustou eles nem foi isso, né? Claro que deve ter também, mas os intelectuais ali, provavelmente, sabendo que ele era judeu, a formação dele, né? Com certeza eles sabiam, até porque essa reunião foi organizada antes, né? Então, eles já imaginavam que ele ia falar alguma coisa do Deus único, eu creio, né? Não seria uma novidade, provavelmente esse pessoal já sabia como que os judeus encaravam as coisas, né? Mas falar de Jesus e ressurreição é que foi o problema. Que aí foi fantasioso demais para eles, né? Considerando a crença, a forma como eles acreditavam, né? Eu imagino, assim, que no começo eles devem ter pensado assim, mais um que vem aqui falar para a gente que não tem vários deuses, vamos entender isso aqui, que pode ser uma conversa interessante, divertida, né? Até o Emmanuel, ele narra isso lá no Paulo Estevam, né? Que até esse momento eles estavam deslumbrados com a oratória, com a magia da fala do Paulo, né? É na hora que ele entra em Jesus mesmo que a coisa complica. Imagina, porque depois a gente vai ler, Ramon, a gente pode ler o Paulo Estevam aqui, aquela parte que fala. Porque quem ia falar em graça pública, ou mesmo lá no Aerópago, eram pessoas, né, cultas, intelectuais e bem vestidas. E Paulo já chega naquele estado assim, né, já apanhou, toda a cidade ele apanhava, simples, as características físicas dele já não eram as melhores. Então, chega naquele momento lá como se fosse um mendigo, assim. Aí, conforme o Ramon disse, tem uma oratória maravilhosa, só que de início já não passa muita credibilidade, né? É que tem dois momentos, né, Hernando? Tem a primeira etapa, que é ele não conseguindo ter êxito na praça pública, e depois, ele ainda assim, ele insiste e consegue organizar essa reunião específica com esses intelectuais, entendeu? Sim. Que aí é onde ele fica arrasado mesmo. Porque ele foi todo cheio de expectativa, né? Quando ele estava em Beré, ele estava cheio de expectativas em relação a Deus. Acho que ele pensou que lidando com pessoas intelectualmente mais, né? E talvez fosse fácil. Eu acho que ele... Às vezes não é. Essa rigidez do judaísmo, né?
Então, ele falava assim, esse pessoal aqui não vai ser rígido que nem a gente, não vai ser fanático que nem a gente, mas aí ele encontrou um outro lado, né? Que é a frieza. Porque, assim, a Lúcia tocou num assunto interessante no início, porque ela falou assim que o pessoal já tinha os estoicos. Eu dei uma pesquisada, que eu não sei muito sobre estoico. O estoico, ele tem uma filosofia interessante, que os estoicos, olha, eles foram fundados por Zeno, que era um rico mercador da cidade de Chipre. E ele, após o naufrágio, ele começa a estudar as filosofias de Sócrates e Platão, e seus seguidores. E ele começa a difundir uma filosofia de que existia um mundo que não era material. Quer dizer, já mais ou menos é o que o Paulo estava trazendo. E que esse mundo, que não é material, ele é mais previsível e controlável do que o mundo material. Olha só. Dizendo, tipo assim, ó, é o que a gente espírita fala. Aqui é uma cópia do mundo espiritual. Então, os estoicos já tinham essa noção. E eles falavam muito de ética, de lógica, de física. Então, isso já era um bom passo para Paulo que estava chegando. Ele deve ter pensado, nossa, lá tem os estoicos. Eu já vou chegar e ter uma facilidade. Só que, em contrapartida, tinha os epicureus, que era totalmente ao contrário aos epicureus. Ó. Epicuro fazia oposição à academia de Platão e ao liceu de Aristóteles, buscando uma filosofia mais prática que correspondesse a seu tempo. Fundou sua própria escola, chamada Jardim, onde pregava um bom relacionamento entre mestres e discípulos. Epicuro, deu origem à filosofia epicurista, baseada no prazer da amizade. Epicuro não acreditava na imortalidade. A vida, dizia ele, era uma tragédia. Não somos filhos de Deus. Vivemos e morremos por acaso e depois da morte não há outra vida. Então, ao mesmo tempo que tinha os estoicos, que seriam uma facilidade, tinha os epicureus, que eram totalmente mais engessados com relação a essa imortalidade, né? Deve até, assim, os epicureus devem ter uma tendência muito grande a essa idolatria, essa questão dos vários deuses. Então, ficou essa balança. Não sei se Paulo também tinha pensado nesse outro lado. Assim, Paulo, ele não conseguiu, não foi aí do cristianismo. Ele passou por aí, mas conforme você falou no início, foi depois do domínio, do poderio bélico de outras nações que submeteram a Grécia, que eles foram lutando. Ele passou lá e plantou uma semente, mas ele não teve sucesso como em outras regiões que estavam mais abertos, né? Porque eles, eles eram uma maioria em Atenas nessa época. Então, ele plantou a semente, mas... Ela não floresceu de imediato. Né? Não, aí depois, conforme as guerras foram acontecendo, e eles foram submetidos a outras crenças, tanto é que, no fim, já era mesquita. Se a gente for acompanhar a história, aí ficou um pouco descaracterizado, porque também lá a filosofia era muito forte. Não era uma religião, era uma filosofia. Então, assim, aí chegou num ponto que eles perderam a identidade. Justamente. Não abraçaram nada, acreditavam em tudo, e no fim eles perderam a identidade. Não sei se, gente. Não, é interessante. Pagando, porque quem acredita em tudo, você não tem nada no fim. Você acredita em tudo que te traz, tudo que... Verdade. Tudo fica ali fragmentado. Você fica um mosaico, mas você não chega em lugar nenhum. Você não tem um rumo a seguir. Um objetivo, claro. Né? Que é Deus, semideus, mas não sei o quê, mas é muita coisa. E aí, pessoal? Rujô, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Oi, Hernani, amigos queridos. Boa tarde. Eu não estava conseguindo entrar, eu não pude ir pessoalmente e não estava conseguindo entrar no computador. Obrigada, viu? Como que vocês estão? Boa tarde, Jô. Oi, Ramon, querido.
Então, alegria estar com vocês. Alegria nossa. Obrigada pela oportunidade. Ó, deixa eu só acrescentar o que está na Bíblia, ó, que é bem interessante, porque onde que ele foi ouvido? Ele fala assim, ó, no 21, de fato, todos os atenienses e os estrangeiros residentes temporariamente ali gastavam seu tempo de folga em nada mais do que contar algo ou escutar algo novo. Então, tinham muitos estrangeiros residentes. Foi aí que ele encontrou receptividade para o que ele estava falando. Sim. Porque era uma grande metrópole, era uma Nova York atual. 250 mil habitantes naquela época era a esquina do mundo antigo. Então, tinha muita gente de todos os lugares ali. Então, os estrangeiros, talvez, ouvissem com mais... tivessem receptivos, né? Aquilo que estava falando, a fazer uma análise, a pensar. Então, essa semente encontrou solo fértil, talvez mais neles do que nos próprios atenienses que já tinham arraigado uma crença politeísta. Isso aí. Pensando. Não, mas tem tudo a ver, mãe. É assim, a gente tem uma passagem de Mateus que fala sobre essa questão de trazer a mensagem para aqueles que são sábios, né? Eu coloquei aqui. Puder ler para nós? Só para pegar um fio da meada, pessoal, do que aí vai um pouquinho mais. Deixa eu ver. A Soraya vai ler um pouquinho para nós sobre isso que a Lúcia falou. Então, vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Tem 7-10. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. Mateus, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus esteja entre vós. Vamos orar. A palavra sábio, segundo Allan Kardec, era na antiguidade sinônimo de sabichão, ou seja, aquele que é orgulhoso do que pensa saber, julgando-se superior aos outros. Quase que de maneira geral, os homens se destacam na vida por terem conseguido uma situação econômica melhor que seus irmãos, ou por terem um diploma nas escolas do mundo, julgam-se dispensados de aprenderem sobre os mistérios da vida e da morte, principalmente porque esses ensinamentos irão levá-los a uma mudança de postura frente à vida. Jesus, ao referir-se aos pequeninos, agradecendo ao Pai por revelar a verdade a eles, que esconderam dos sábios e prudentes, nos ensina que para aprendermos a verdade é necessário termos humildade de coração. E quando falamos de humildade, não queremos falar de ignorância intelectual, de pobreza material. Sim, falarmos de um estado de espírito que qualquer um pode adquirir, seja bem situado social ou intelectualmente. Jesus nos convida a termos um coração pobre, no sentido de não nos apegarmos ao que temos e partilhar com os que necessitam. Pobres de espírito é uma qualidade que todos nós temos capacidade de conquistar. Não quer dizer que devemos ser pobres de bens materiais, mas sim sermos ricos de humildade. O segredo para isso é sermos desapegados, porque tudo que conquistamos aqui no plano terrestre é apenas um empréstimo para aprendermos a lidar e auxiliar na nossa evolução espiritual. Mas como nos tornamos pobres de espírito? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ao amar o próximo como a nós mesmos, nos colocamos no lugar do outro e entendemos que não somos únicos no universo, e muito menos melhores que alguém.
por conta disso, temos humildade para falar, ajudamos e entendemos que a evolução do planeta depende de todos nós. Mas como fazer para adquirir humildade de espírito? Praticar a caridade, desapegar de bens materiais, olhar o outro com compaixão e compreendendo a evolução espiritual, respeitar as diferenças, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar Deus sobre todas as coisas. Pessoal, queria que vocês fizessem uma correlação dessa leitura que a Soraya fez, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a leitura aí. Eu acho que aqui, assim, Paulo traz talvez uma experiência, que é justamente aquele equilíbrio, né, que a gente tem que ter, desenvolver as duas asas, né, a da sabedoria e a da caridade, né, ou seja, se a gente não tem conhecimento, a gente não consegue, muitas vezes, alcançar a verdadeira caridade, mas também, se a gente não tem humildade, a gente não consegue compreender essa caridade e se desenvolver. Então, as duas coisas têm que caminhar junto. E o que eu vejo aqui, que Atenas tinha uma das áreas muito bem desenvolvidas, mas isso trazia também uma certa concorrência, né, no sentido de não se abrir para algo que exigiria deles uma mudança de comportamento. Acreditar em vários deuses, né, solucionaram muitos problemas, né, trazia solução até para você manipular também, né, as situações, as pessoas. Então, esse confronto intelectual, ele não era apenas um confronto para se provar alguma coisa. Ele exigia uma mobilização interna de uma mudança profunda. E você, de repente, traz a palavra, né, traz a caridade como algo que se sobrepõe, né, tudo ali que se pensava, né, quer dizer, eu não preciso ofertar nada materialmente para esse Deus que eu estou trazendo. Ele quer outro tipo de oferta. Então, assim, rompe com aquilo que é concreto. O que é mais fácil para mim? É concreto, aquilo que eu posso oferecer concretamente para esse Deus. E aí ele estou quitando minhas coisas com ele, né? Estou negociando de uma maneira material. E aí ele traz um Deus que não é isso. Por que você se melhore? Então, imagina a profundidade disso, né? Para essa época, para pessoas que se sentiam muito certas do que estavam vivendo ali, né, vivenciando. Mas é interessante que no final, aqui, a hora que a gente observa, alguns se associaram, inclusive intelectuais, né, Dionísio aqui. Então, assim, eu acho que por todos os lugares que Paulo passou, ele não teve uma adesão imediata, né, de massas. Mas, em alguns momentos, a gente vê aqueles pobres de espírito, né, as pessoas humildes, talvez aderirem com mais facilidade, porque isso vem como um consolo, né, profundo e toca realmente, né, essas pessoas, toca a alma, porque traz um sentido para a vida. Mas, quando ele fala com intelectualidade, é difícil sair daquela posição de extremo. Vamos pensar hoje, gente. Quantas pessoas ocupam esses papéis, as lideranças que a gente tem mundialmente? A gente está vivendo aí, não uma, mas várias guerras, mas uma tem tocado muita gente. E a gente se pergunta como queremos não toca o coração, né, de quem está ali decidindo isso. Como que não? Porque se ele aprofundar, ele não vai conseguir dar conta de tocar o negócio daquele, né? Ele para de justificar suas atitudes. Então, assim, é uma chave que não é tão simples. Poucos conseguem. Um intelectual ali, outro Dionísio, uma mulher, Dâmaris, e outros com eles. Né? Ele se destaca aqui nesse nome. É aquela história do copo cheio, né? O copo, quando está cheio, é difícil. Como é que vai colocar mais? Então, se você não esvaziar, que é a questão da humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza, acho muito legal isso.
Eu tenho estudado alguns textos ultimamente que cai sempre nessa história da unidade, eu acho que cabe bem para mim. Mas é você ver o próximo como irmão. Você saber que todos têm a mesma origem e todos têm que progredir junto. E quando você se coloca acima, você não tem espaço para mais nada, né? Então a dificuldade é bem maior. Você disse muito bem essa questão da consolação. Às vezes os pobres, eles já sofrem tanto e aceitar alguma coisa, então era mais fácil, né? A gente vê isso hoje. Igualar e se colocar isso de adultos, imagina naquela época. Se hoje já é difícil, imagina naquela época. Né? É um exercício, acho que muito difícil. Né? E aí, pessoal, o que vocês falam aí sobre isso? Amor, se tiver alguma coisa também, tá, de texto aí, não sei quais suas pesquisas, fique à vontade. Uhum. Eu fico sempre lembrando, assim, das coisas que eu já... Antigamente, eu achava que eu tinha entendido umas verdades, aí o tempo foi passando, a experiência foi chegando, aí eu vi que eu não tinha entendido nada, eu vi vários erros que eu cometi, vários fanatismos que eu tive, dissolvi, e às vezes eu fico me perguntando, qual que vai ser o próximo desse que eu vou descobrir que hoje eu não enxergo, né? E é interessante ter a música do Tim Vanessa que fala lá, né? Meu espírito deseja retirar a escama véu, né? Que é a música do Zaqueu, né? Quero ver o esperado Rabi, né? Retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Por quê? Porque a gente tem essas escamas que vão impedindo a gente de acessar. Por isso que a mesma lição de Jesus, conforme a gente vai avançando e vai se burilando, a gente começa a ver novas formas de interpretação, cada vez mais profundas. E aí eu acho que essa lição, pessoal de Atenas, simboliza esse lado nosso, endurecido pelo orgulho, pela vaidade, porque o intelectualismo nos deslumbra. A gente começa a ter acesso a essas filosofias que são lindas, elas têm lições profundas, especiais. Se a gente conseguir colocar em prática essas lições, nós já mudaríamos o mundo. Mas a gente acaba aplicando esse conhecimento muito mais para um lado da vaidade, de se exibir, se sentir o mais conhecedor, do que de assimilar e colocar dentro de si as verdades que elas trazem. Porque se você for estudar um pouco, eu nunca estudei com tanta profundidade, mas o pouco que eu já vi tem similaridades extremas com essas filosofias aí da Grécia, com o que a gente aprende de moralidade, de moral no Evangelho. E então, por que lá, quando Paulo falou, eles não conseguiram entender? Porque eles estavam muito afeitos à intelectualidade, à vaidade, ao orgulho. E é o que o Kardec fala da maturidade do senso moral, né? Então, eles não tinham isso. É interessante nos outros povos que o Paulo falou, ele encontrava mulheres, pessoas simples, pessoas muitas vezes abastadas também, que ouviam um pouco dele e já se deslumbravam. Mas por quê? Porque já estavam com o coração, o terreno do coração já tinha fertilidade, né? Então, eu vejo que essa lição, ela mexe com a gente entender aonde que a gente não está enxergando da gente mesmo. Enquanto espíritas, muitas vezes, desfazendo da fé dos outros, por exemplo, né? Ligando entre nós, espíritas, né? A gente está agindo como os atenienses. Tem o tesouro na mão, mas a gente não consegue acessar no coração. Muito bom. Isso mesmo. Giovana, quer falar alguma coisa? Acho que já foi falado praticamente tudo, né? Mas, assim, faz tempo que eu estudei essa questão dos filósofos da Grécia,
mas se eu não me engano, eles ficavam num lugar, acho que chama Ágora, que era tipo uma praça pública, né? E eles ficavam falando, com o lado intelectual deles muito, muito desenvolvido, né? E essa parte da religiosidade, a questão do elo com o divino, eu acho que não era tão explorado. Aí, de repente, chega Paulo, né, nessa viagem missionária que ele tá fazendo, apresenta algo novo, algo que mexe com eles, né? Porque acreditar em um Deus é difícil. Agora, quando você acredita em vários, você coloca a culpa de tudo que acontece, né? Deu um trovão, é um Deus que está bravo. Está chovendo, é outro Deus que está bravo. Então, é mais fácil você ter uma visão de vários deuses. De repente, pega uma pessoa com uma visão de um único Deus, acho que deu uma mexida nessa época, né? Acho que, só para complementar isso, porque já foi falado muita coisa mesmo. Ah, mas que legal, é isso mesmo. A dificuldade era muito grande mesmo, né? Porque já vinha toda aquela cultura, né? Pensa bem, você nasce numa cultura dessa, igual a gente aprende bem pequenininho sobre determinadas coisas nas nossas vivências, eles também viveram dessa forma. Chega alguém falando de um Deus desconhecido, que a Lúcia falou, né, imaterial, que não tem personalidade, que... Então, é tudo muito novo, né? Não devia ser muito fácil mesmo, não. Até para a gente hoje também trazendo para o nosso dia a dia, né? A gente já tem a nossa ideia, de repente chega uma pessoa com ideias diferentes, a gente também tem uma certa resistência. Então, a gente precisa, desculpa o palavreado, mas baixar um pouco a bola, ser mais humilde e entender o que o outro está tentando passar para a gente. Verdade. E isso que você falou, Giovana, eu tenho pensado muito, porque o espiritismo é progressista, né? E o Kardec, o Ramon mesmo disse na outra reunião, Ramon, como é que é mesmo? É melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, não sei a quantidade, isso é isso mesmo. E muitas vezes, com essa luz que a doutrina espírita nos traz, muitas vezes a gente também é muito resistente a coisas novas. Eu vejo muito espírita falar, não, isso aí é Kardec, e tipo assim, não, tá engessado, então Kardec não evolui nunca. E, ao mesmo tempo, também ter o cuidado de aceitar, né, coisas que são totalmente extravagantes ou mirabolantes também. Então, a gente tem que ter uma harmonia muito grande e um coração também, né, muito, muito ligado a Deus para saber o caminho do meio. Até porque, assim, eu não sei mais, ninguém sabe mais que o outro, a gente tem conhecimentos diferentes, né? Um não sabe mais que o outro. Às vezes, o que eu sei, você não sabe, mas nem por isso eu sei mais que você. A gente tem um conhecimento diferente. Então, ter a humildade de aceitar a opinião do outro também é muito importante. Sim. Verdade, muito. Vocês sabem que, assim, sem querer entrar nessa polêmica, mas tem gente que até hoje não aceita os livros do Chico, de Emmanuel, de André Luiz. Tipo assim, não, isso aí é coisa incorporada ao espiritismo. Espiritismo é Kardec, só lê Kardec. Como se o espiritismo tivesse parado no século XIX. Então, será que nós também, às vezes, não ficamos de mão puxada em certos momentos, né? Será que nós também não devemos abrir um pouquinho o leque em algumas coisas que estão chegando? Mas é o que eu disse, também não abraçar, cair de cabeça, né? Então, quanta coisa interessante que Emmanuel traz para a gente, que André Luiz traz, que Joana de Ângeles traz. Então, o contato com a espiritualidade nunca cessou, o progresso nunca parou. Então, a gente tem que ter essa maturidade também, mas que é algo muito complicado. Né? Não é isso, Tony? Eles idolatram tanto o Chico e questionam a obra de André Luiz, né? Tem isso também. Que foi recebida por ele.
Bem complicado. Eu acho bem interessante também, por exemplo, uma das coisas que o Kardec ensinava era para a gente não ficar tratando os espíritos como serviçais nossos, e nem buscá-los com interesses pessoais, principalmente interesses de dinheiro, de sorte. Muita gente procurava os espíritos para saber se ia casar, para pedir ajuda, para organizar as coisas de uma forma não moralmente adequada. E que diferença tem isso dos gregos que falavam com vários deuses, dependendo do interesse que tinha, né? Exato, não tem diferença nenhuma. E aí, e como estamos nós hoje, quando a gente ora, né? Quando a gente faz as nossas orações, como que tem sido dentro da gente? O que a gente está querendo e buscando, né? Qual é o nível de... Eu peço muito socorro, muita ajuda, quando eu estou ali naquelas angústias, né? Eu também peço ajuda para o meu trabalho, para eu ter prosperidade no meu trabalho. Mas a gente tem que ter cuidado para que dentro do coração exista aquela compreensão profunda de que Deus também está no comando do todo e as coisas estão se ajeitando de uma forma também que a gente tem necessidade, né? Então, é muito sutil, muito tênue, muito profundo o passar para o lado de lá do interesse e o ficar do lado do equilíbrio. É mesmo. Iris, o que você acha sobre essas nossas reflexões? Eu acho que está perfeito os comentários, tá? Uma coisa, não tem muito a acrescentar, não. A coisa que você falou ali, lá atrás, que eu acho que é realmente interessante, a gente não pode esquecer, é quando fala, por exemplo, que humildade não é pobreza, né? Também não, mas também o conhecimento, também a pessoa pode ter muito conhecimento e ser pessoa humilde. Também não é o fato da pessoa ter conhecimento, não quer dizer que ele não é humilde. Isso aí é muito importante. Às vezes até a verdadeira pessoa humilde mesmo é aquele que conhece bastante e consegue manter um ponto de humildade, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas é um pensamento. Como diz o Antônio, em gênero, número e grau, né, Antônio? Muito bom. Jô, e você? Do que a gente falou aí, você pincelou alguma coisinha que a gente... Oi, Hernani. Gente, eu estou assim, emocionada de tanta coisa linda, tanto aprendizado. E você sabe que assim, eu vou confessar uma coisa até feia, né? Hoje teve hora que eu pensei, falei assim, será que não está pouco esse jeito de estudar? Será que a gente... Mas aí, de repente, fala assim, gente, numa lição, olha quanta coisa linda. Não, eu estou assim, olha, admirada, o aprendizado, tanto que é maravilhoso isso, né? Que ressoa no nosso coração, na nossa alma. Então, eu sou muito grata, né, ao grupo, à espiritualidade que nos protege, que nos ajuda nesse estudo, porque, olha, sem palavras, realmente, tudo que foi dito, né, é lindo, o que cada um falou, eu não sei nem expressar em palavras, só sentimento mesmo, assim, de que está ressoando na alma, né, que é isso mesmo, gente, o caminho é esse, né, que a espiritualidade, inclusive no penúltimo estudo, né, não lembro se eu participei do último, acho que foi no último, que assim, a espiritualidade, com aquela leitura final, né, que eu pedi para o Ramon publicar para nós no grupo, né, que assim, a espiritualidade cada vez confirma, né, que assim, como se diz, que estamos em sintonia, né, tudo que foi dito estava lá naquela leitura final. Então, assim, agora, novamente, isso. Então, muita gratidão, gente. Obrigada mesmo.
Obrigado, João. Obrigado pelas suas palavras. Né? É isso mesmo, né? Muito legal. A gente acha que está patinando, né? Mas aí a Nossa. gente vê que o caminho continua. Isso. Eu queria só voltar no comentário do Iris também. É muito relativo falar que a pessoa tem mais ou menos conhecimento, porque, como espírito, eu tenho a impressão que a gente domina essas filosofias todas, mas que essa história de vida dessa encarnação permitiu a gente encontrar ali com outras partes. Mas o bonito mesmo é você ouvir o coração da pessoa, porque aí, você ouvindo o coração, com pouco ou muito, com uma parte ou com outra, ela faz belezas. Isso que é interessante, né? Queria complementar, eu acho que a gente está na mesma sintonia, Ramon, porque eu estava aqui pensando, eu não queria polemizar, mas agora você deu o pontapé inicial, vamos lá. Será que também não é soberba, arrogância nossa, estarmos aqui criticando os atenienses? Não era o que eles conseguiam naquela época? Assim como já teve olho por olho, dente por dente, assim como a codificação tem 1800, porque é muito fácil a gente sentado aqui, num domingo, com tudo já mastigadinho, a gente fala assim, nossa, mas Paulo chegou lá, falou de um Jesus, e eles, muito intelectualizados, não se abriram. Mas vamos colocar que a gente estivesse lá, naquele cenário, naquela época. Será que a gente ia receber esse Jesus igual a gente recebe agora? Não sei, eu fiquei pensando aqui, assim, talvez também eu vou falar por mim, eu careço dessa humildade para olhar esse eu lá atrás, ou outros irmãos que estiveram nessa época, com essa humildade, com essa olhar com amor, assim, gente, mas peraí, chega uma pessoa lá falando de Jesus, falando de ressurreição, será que aquele Deus lá que tinha troca de favores, a gente sabe que hoje tem, não só, igual você falou, a hora que você falou daquilo lá, eu fiquei lembrando muito, hoje nós temos religiões recentes ainda que fazem oferendas a deuses, a entidades. Então, a gente não está longe disso, não. E não estou aqui julgando, pelo amor de cada um acredita naquilo que ele dá conta, no estágio que ele está. Então, nós não estamos distantes deles. Eu faço minhas orações. Eu peço. A minha sogra está doente, eu peço para o doutor Bezerra de Menezes, para o doutor Ismael Alonso e Alonso. Pensa bem. É igual você falou, mas eu tenho que lembrar. Posso pedir? Posso. Ele vai ouvir? Se não for ele, aquele espírito, eu tenho certeza que eu estou sendo assistida por mais. Se eu tivesse tanta fé assim, eu acreditaria falando assim, não, Deus está no comando, eu confio, e vai dar tudo certo, seja o que for certo para ele. Mas a minha fé ainda titubeia ainda, eu ainda tenho que pedir ajuda. Então, assim, não sei se meu raciocínio está errado, mas é uma coisa que eu estava aqui pensando, filosofando aqui comigo, e a hora que você falou, eu acho que veio ao encontro do que, sim, achei bacana a sua colocação. Posso falar? Posso falar um pouco? Então, assim, porque se você for ver, Jesus orava pedindo, o Chico orava pedindo, mas o Chico, se a gente lê as biografias dele, eu li um livro dele que é a Sueli Caldas Schubert, que organizou as cartas que ele trocava com o Vantuil, que era o presidente da federação na época. E várias cartas, o Chico se refere às pessoas que estavam combatendo ele, aos inimigos, vamos dizer assim, que ele tinha, né? Os encarnados e os desencarnados também. Mas ele falava com tanta compreensão, Lúcia, igualzinho você comentou. Ele não falava igual a gente está aqui jogando pedra nos atenienses, né? Ele falava assim, que era lamentável esses irmãos escolhendo esse caminho, tomando essas iniciativas, mas você não percebia nele a ira, a soberba, a gente não percebia, coisas que a gente tem de sobra.
E aí isso aí acho que faz toda a diferença, né? Exatamente. Tá bom. E a questão da oração, né? Foi muito legal o que você falou. Eu acho que assim, por exemplo, eu também não consigo não pedir para mim. Eu ia completar isso. E eu acho que a gente tem que pedir, mas se o nosso coração tiver uma compreensão mais profunda, eu acho até que a gente alcança mais alto, sabe? Não é? Então, o Dr. Bezerra atende, né? Eu acho que eles atendem a gente. É que se a gente está com o coração inflamado de egoísmo, esse pedido ele não tem tanto alcance moral, sabe? Agora, se eu estou com o coração humilde, resignado, aí eu peço. É como uma mãe pedindo, né? A mãe pedindo pelo filho. Eu posso pedir pelo meu trabalho, como uma mãe pede pelo filho. Eu estou cuidando do meu trabalho, né? Eu não estou rebelde, estou pedindo, mas não estou rebelde, né? Então, é tipo aquela coisa assim, eu posso pedir, vamos supor que eu fosse solteiro. Eu poderia pedir para Deus, olha, me arruma uma companheira para eu não ficar sozinho, não tem nenhum problema isso, né? Agora, não pode ser aquela coisa de pedir para cartomante fazer um trabalho, né? Eu não sei nem se cartomante, acho que eu usei o termo errado, estou sendo preconceituoso com as cartomantes. Mas pedir para fazer um trabalho espiritual maligno para alcançar esse objetivo, entende? Então, a gente vai preencher o cerne do nosso pedido com algo mais moralizado, mais compreensivo. É difícil explicar isso, né? Mas você está certinha, Lúcia. Eu tenho conversado com um amigo recente, ele tem umas coisas têm aberto os olhos. A gente tem soberba demais, né? A gente vai, faz as palestras, a gente se coloca ali como se a gente fosse, né? E falta esse olhar de compreensão do mundo, compreensão do tempo, compreensão da sequência, enfim. Eu acho que é importante a gente, sempre quando a gente faz uma análise, como essa que eu estou lendo, eu sempre considero o contexto da época, né? Eu acho que é importante a gente não perder isso. Que a gente não é, às vezes, não vejo muito como um tom de crítica quando a gente está falando, eu vejo um tom de compreender aquele contexto. E na maioria das vezes, quando a gente está falando, eu vejo que a gente está fazendo as mesmas coisas hoje, a gente repete os mesmos comportamentos, né? Então, e ver muitas vezes, não só a gente repete, mas muitas vezes a gente está inserido em contextos que a gente vê que se repete ao longo do tempo. Ainda está no processo de evolução. Mas eu não tenho esse olhar, assim, os atenienses foram... Um olhar bem de contexto mesmo. De contexto histórico. Com os recursos que eles tinham, como que eles encaravam isso. Eu não sei se eu estivesse lá naquela época, se eu ia encarar diferente, né? Principalmente pelo jeito que eu sou hoje. Eu não saio aceitando coisas que me trazem, não é assim, eu preciso ler, eu preciso estudar, não é assim. Até acho que, como eu não nasci, eu tenho um bisavô que era espírita, mas isso se perdeu, né? Eu acabei tomando isso na família. Eu não nasci necessariamente no berço espírita. Então, eu precisei buscar isso. Então, eu acho que essas coisas são assim. A gente entende as coisas dentro dos contextos de cada época, né? E muita coisa se reproduz ainda. A gente faz muita coisa que eles faziam. Teve a história do Chico, que eu acho interessante, quando vocês falaram, eu lembrei. Que era que o Chico fazia aquele trabalho de assistência, fazia aquelas filas e filas. Em certa oportunidade, tinha um espírita da capital paulista que foi passar o dia lá com o Chico e foi nesse dia da visita. Então, aquela multidão, e o Chico lá ajudando, consolando aquelas pessoas, e ele do lado, sempre dava uma bobeirinha e ele criticava a igreja católica. E passava um tempinho, ele falava alguma coisa dos católicos, e das imagens, Chegou num momento, o Chico falou assim, meu amigo, posso te falar uma coisa? Nós somos os católicos do passado.
Nós estamos agora com uma grande oportunidade. Então, não falemos mal dos nossos irmãos, não, senão estaremos falando de nós mesmos, né? Então, é isso, quando a gente para refletir, né? Será que nós não estávamos lá? Quem de nós conseguiu uma evolução já nesse período? Às vezes a gente vê pelos livros que sim, por exemplo, Emmanuel conseguiu em 400 anos uma guinada grande, outros em mais tempo, outros em menos tempos, mas de repente nós estamos ainda bem devagarzinho, né? Estávamos lá na praça, lá, rejeitando aquele Paulo lá com aquelas palavras. Até porque a gente tem muitas resistências, né, até hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado também com a verdade, né? Se apresentam, que nem sempre são verdade. Então, tem muita coisa que chega que você precisa desconfiar, não é? Também, eu acho que ele chegar numa época e com algumas palestras ali convencer, não é tão simples. Tocava o coração de alguns, igual nós vemos, né? Não é tão simples. Tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui, vocês vão lembrar que é sobre isso. Parábola do semeador. Pela parábola do semeador, Jesus mostra o começo do caminho da germinação da semente, a ser percorrido para a evolução espiritual, tendo por meta a perfeição, considerando as diversidades evolutivas dos seres humanos, diferentes tipos de solo, faz a correlação. Aí está assim na parábola. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, gente, nós comentamos aqui, 250 mil pessoas na cidade. Qual semente germinou? Qual coração foi tocado? Qual coração que naquele momento se manifestou? Qual coração que se manifestou daí 3 existências? Mas a semente foi lançada. Mas a semente foi lançada. A Damaris, que devia ser uma mulher influente, porque é citado até o nome dela. O Dionísio. As Damaris, assim, é Uma mulher de nome Damaris. Então, porque, então ela devia ser uma mulher assim, abastada, ela devia ter influência na sociedade ateniense. Aqui fala assim, ó. Apenas Dionísio e Paulo Estevão, tá? E uma jovem senhora de nome Damaris, e alguns serviçais do palácio permaneciam ao seu lado, extremamente constrangidos. Ele estava lá no Os serviçais estavam constrangidos? Embora propensos à causa. Não obstante o desapontamento, Paulo de Tarso fez o possível por evitar a nuvem de tristeza que pairava sobre todos, a começar por ele próprio. Ensaiou um sorriso de conformação e tentou algo de bom humor. Dionísio consolidou ainda mais sua admiração pelas poderosas qualidades espirituais daquele homem de aparência franzina, tão enérgico e cioso de suas convicções. Antes de se retirarem, estava lá no Areópago, né? Paulo falou da possibilidade de fundar uma igreja, ainda que fosse em um humilde santuário doméstico, onde se estudasse e comentasse o evangelho. Todavia, os presentes não regatearam escusas e pretextos. Dionísio afirmou que lamentava não lhe ser possível amparar
o cometimento, dada a angústia de tempo. Dâmaris alegou os impedimentos domésticos. Os servos do Areópago, um por um, manifestaram dificuldades extremas. Um era muito pobre, outro muito incompreendido, e Paulo recebeu todas as escusas, mantendo singular expressão fisionômica, como o semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinhos. Olha que legal. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A quem atribuir o doloroso insucesso, não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais, e supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava, refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa do Salvador. Por muitos dias não conseguiu desfazer a nuvem de preocupações que lhe assombrou a alma. Todavia, encomendava-se a Jesus e suplicava-lhe proteção para os grandes deveres da sua vida. Neste vulcão de incertezas e amarguras, surgiu o socorro do Mestre ao apóstolo bem-amado. Timóteo chegara de Corinto, carregado de boas notícias. Olha, Sabe o que essa parte me fez ver, assim, o sentimento dele? É pior do que ser preso. É ser ignorante. Enquanto era o concreto, que ele era preso, ele apanhava, ele sabia que ele estava fazendo certo, né? Porque se ele estava... Agora, você imagina você ser ignorado por pessoas intelectuais. Isso dói demais. Porque é como se você não tivesse... Ninguém está te prendendo, ninguém está te batendo, mas ninguém está te ouvindo. Isso é doído. É algo de diferença, né? Ai, diferença dói. E ele foi para lá na expectativa de grandes conquistas, né? Então, acho que doeu demais, assim. E ele se achar impotente diante da situação, né? Ele se sentir responsável diante de Jesus, né? Ele tinha um compromisso profundo com Jesus. Então, imagina para ele o que foi essa passagem. Muito doído. Você falou, melhor chicotada, né, lá na... Mas você vê essa tristeza dele, essa conexão dele com o mestre, aí chega de morte e depois ele... Mas olha só, o plano vai sendo... E nenhuma das passagens ele chorou desse jeito. Nenhuma. Olha como doeu isso, gente. Como que é... E é assim, muitas vezes na vida, né? Quando nós somos, assim, ignorados diante de uma situação, isso você está tentando fazer o certo, você está tentando... Isso é muito doído. Porque esse mesmo rechaçado, mas ele era notado. Agora, aí ele nem notado, ele não sabia que ele estava saindo preso, que ele estava apanhando, porque ele estava causando e tocando os corações, né? Aí foi doído porque estava incomodando. Ninguém bateu, ninguém prendeu, e ele não tocou os corações, né? Pelo menos a maioria. Pior, os corações tocados tinham vergonha, né? De se expor, né? De abraçar a causa. Cada um tinha uma desculpa, né? Teve uma... Até porque, assim, nessa cidade muito grande, eu acho que eles pensam assim, gente, nós vamos levantar uma bandeira que não vai ter eco, nós não vamos... Mas, gente, nós espíritas, às vezes, passamos. Ser espírita, muitas vezes, a gente sente um pouco, às vezes, né? Colocar de lado. Melhorou muito. Mas não só espírita, mas muitas religiões também, né? Os afrodescendentes sofrem muito com isso. Então, assim... As religiões, né? Tipo, o afrodescendente. Esse final, assim... Nossa, a hora que você começou a ler, ele deve ter sentido demais. Porque foi diferente de tudo, né? Que tinha passado até agora. Assim.
Ramon, você tem alguma coisa para nós para trazer nas suas anotações? A gente acabou não. Não, na verdade, eu trouxe só. Tem um texto aqui da Emmanuel, mas não tem muita coisa diferente do que a gente conversou. Uma expressão que você comentou, e eu até deixei para o finalzinho, por quê? Porque eles ouviram Paulo, né, até um certo momento. Mas quando Paulo começou a falar, porque Paulo ele é muito inteligente, gente. Ele pegou a deixa do Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, vou ler para vocês. Aliás, não pedi para a Lúcia ler. Depois eu falo da ressurreição. Aí que tem um tempinho, não tem nada. 10 minutos, 9 minutos. Deus desconhecido. Altar ao Deus desconhecido. Paulo é chamado de tagarela pelos atenienses, local de reuniões do conselho da cidade para decisões sobre justiça, moralidade, religião, etc., dedicado ao deus Ares, e é levado ao Areópago para expor suas ideias sobre Jesus e a ressurreição. Paulo é questionado quanto a essa nova doutrina que ensina e faz uma grande pregação a partir de um altar consagrado ao Deus desconhecido. Nessa pregação, Paulo contextualiza a mensagem de uma maneira brilhante. Os atenienses não conheciam a história bíblica do Antigo Testamento, abrindo com um elogio aos atenienses. Ele diz: em tudo vejo vocês muito religiosos, citando também poetas gregos como Epimênides e Arápios. O discurso de Paulo se baseia em um altar onde se podia ler ao Deus desconhecido. Paulo conhecia a história por trás desse altar. Por isso, para entendermos esse discurso, vou resumir a história que se passa em meados de 600 a.C. Conta-se que uma grande seca acometeu a região de Atenas. Muitos sacrifícios foram realizados para os mais de 30 mil deuses atenienses. Até alguns sacerdotes egípcios e babilônicos tentaram resolver esse problema, mas não obtiveram sucesso. Entre os habitantes de Atenas, havia um sujeito que era tido como esquecido. Esse sujeito chamava-se Epimênides, natural de Nossos, ilha de Creta, acreditava em um único Deus e era totalmente contra o politeísmo difundido em Atenas. Os habitantes, então, recorreram a ele e seu único Deus. Ele, então, pede que enviassem ovelhas para o Areópago e as deixassem livres, pois elas mostrariam o local onde se deveria criar um altar para o único Deus. As ovelhas, então, se instalaram em um local onde não havia nenhum outro altar. Ali, a pedido de Epimênides, foi construído um altar ao Deus desconhecido. Só assim, então, choveu novamente em Atenas. Paulo, portanto, fala acerca do altar construído ao Deus desconhecido, que, na realidade, ele aponta como sendo o único Deus verdadeiro. Legal essa história, né? Legal. As ovelhas escolheram o certo, que tinha. Então, Paulo parte desse Deus desconhecido para trazer o Deus único que Moisés tinha trazido, né? Mas que aquele povo, mais de 30 mil deuses, não reconhecia. Então, ele parte daí, mas quando ele entra na questão da ressurreição, ele é zombado, né? Aí o Ramon até falou lá, não, tudo bem, a gente falar que tem um Deus único, que ele não tem imagem, que ele é a origem, que tudo nós vivemos nele, tudo bem, mas falar que o representante dele reviveu dos mortos já é demais, né? E por quê que eles zombaram tanto dessa ressurreição, gente? Por que foi tão agressivo para eles assim? Né? O que vocês falam sobre isso aí? Nós temos uns minutinhos ainda. Olha, o problema era justamente os deuses. Porque quem morria ia para o submundo.
ele ficava refém de Hades. E quem ia para Hades não retornava. Você não conseguia sair do submundo. Tanto é que tem alguns filmes que falam lá o resgate não sei de quem, que desce ao submundo para resgatar uma alma. Mas Hades, assim como Hades e Zeus, eles eram dois irmãos que se tornaram inimigos. Um era o deus do Olimpo, do céu, o outro era do submundo, e ele odiava o irmão. Então, quem descia para o submundo morreu e não retornava. Então, ressurreição, assim, que isso? Eu imagino que foi por isso que não aceitaram, por causa da crença justamente desse Deus, e ele reinava absoluto no mundo dos mortos. Não sei. A gente fala mesmo. Interessante sua visão, nem sabia que eram os opostos irmãos. Eles eram inimigos, porque Hades achava que ele que tinha que ser o deus do Olimpo. E Zeus fez uma tramóia lá e virou. Até os deuses lá também tinham, até entre eles. E isso também, a história se repete. E essa história vem também do Antigo Egito, que também você tinha o barqueiro, você também ia. Anubis ficava lá guardando o reino dos mortos. Não retornava também. Então, era uma coisa da antiguidade muito forte. Então, quando você fala de ressurreição, peraí, esse mestre que ele está falando morreu e voltou, ele não pode ser mais poderoso que Hades. Esse cara é louco. Não, a gente pode aceitar qualquer coisa. Um Deus desconhecido, tudo bem. Mas que alguém volta dos mortos, não, isso é inadmissível. Era uma crença muito forte. Não sei se alguém tem outra teoria, mas eu imagino que seja isso. E mais do que isso, que você falou, só complementando, além de Paulo falar que ele ressurgiu dos mortos, a ideia principal da ressurreição é a vitória sobre a matéria. Porque a partir do momento que ele ressurgiu dos mortos, o corpo, a matéria, ficou em segundo plano. O que vale é a essência do espírito. É que o doutrina espírita fala para nós. Que fala lá do desapego, né, da humildade, somos todos iguais. Por quê? Por que isso? Porque o que vale é a nossa essência. Então, a vitória sobre a matéria iguala a todo mundo. Está todo mundo igual. A gente só está em estágio diferente. Dependendo do meu esforço aqui, eu vou chegar mais rápido no destino ou mais devagar, mas o meu objetivo é um só. E todos nos encontraremos no mesmo lugar em determinado momento. Então, para eles aceitar isso, eles que tinham uma vida materialmente muito ativa, eram muito agressivos. Né? E eles tinham os protegidos dos deuses. Como que eu vou ser igual a você? Se eu tinha a proteção de um Deus, eu era uma protegida. Não dá certo eu morrer e eu ser igual a você. Então, era muito forte a presença dos deuses na vida deles. Essas oferendas, esses altares, esses templos construídos a esses deuses na época da Grécia Antiga. Era muito forte isso. Era bem difícil. E a Soraya falou uma coisa interessante no choro de Paulo, né? Mais forte do que a gente apanhar, às vezes, sofrer, é uma zombaria, é uma indiferença. Então, a partir do momento que eles zombam da questão da ressurreição, Paulo já deve ter falado, que lugar que eu estou, né? Aí, quando eles desmerecem, então, não aceitam, aí que deu essa dor íntima. É porque nem cogitaram, ouvir, assim, pensar no que ele estava falando. Né? Não passaram pelo um povo intelectualmente tão evoluído, nem passou pelo crivo. Não, eles simplesmente ignoraram. Então, eu achei que ele doeu muito, igual você falou, que ele doeu muito. Porque ele também era um homem muito inteligente. Ele achou que ele ia encontrar receptividade. E ele simplesmente disse, não vou nem cogitar a pensar o que você está me falando. Paulo era um homem de vida, então, imagina. O que o pessoal aí virtual fala aí pra gente?
Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre a ressurreição, sobre a questão da matéria? Acho que a Lúcia trouxe um bom pano de fundo para a gente entender a luz da cultura deles, né? Foi muito legal. Bacana mesmo. Eu vou entender ainda mais a fantasia que foi para eles ouvir isso. Não, ou ele foi direto para Zeus, ou ele ficou com o Hades. Não tem essa história de... Não, Webs. Como assim? Quem que vai voltar de lá? Esse cara que voltou, Vou falar que ele é maior que o Hades, ou maior que Zeus. eles temiam lá. Ninguém queria esse mundo dos mortos. Porque de lá não se voltava. Não. Pessoal, mas legal. São bastantes versículos, né? Dá para a gente explorar mais, mas eu acho que assim, a essência aí, a gente conseguiu chegar, né? Que foi todo esse esforço de Paulo, brilhantismo, né? Tentando fazer todo esse caminho através do Deus desconhecido, tentando buscar a história daquele povo para tentar introduzir o cristianismo, mas é a frustração. Mas aí a gente traz também a questão da semente. Com certeza a semente foi lançada e ela germinou de alguma forma. A gente não consegue individualmente saber a dimensão de como isso aconteceu, né? Coletivamente a gente viu que foi frustrado, mas intimamente, né? Individualmente. Então, com certeza, muitos aí... Mas se não foi pelo amor, pela dor chegou. Porque depois eles foram dominados, e aí o cristianismo veio, e aí cada um pôde fazer a sua reflexão, e aí sim foi lançado no solo fértil. Talvez naquele momento caiu no solo pedregoso, quando Paulo esteve lá. Mas em um outro momento, que era o momento certo daquele povo, ele veio e caiu no solo fértil. Mesmo que tenha sido sob um domínio bélico. Mas a boa nova tinha que florescer. Sim. Verdade. Os caminhos são diferentes, né? Tortuosos, mas atinge o objetivo, né? O planejamento divino, ele não falha. Cada um, assim, foi exercido o livre-arbítrio daquele povo. Eles preferiram não dar ouvidos. Depois veio novamente. Aí, aos poucos, o cristianismo foi se estabelecendo novamente. E na semana que vem nós vamos ver que depois de uma tempestade tem sempre um sol surgindo em Corinto. Aguardem. Nossa, eu não vejo a hora de Paulo feliz. Não, e a gente termina essa semana com ele tão tristinho, matambuza, cabunhado, chorando, triste, então um negócio ruim, assim, tipo, não, levanta a cara, lá na frente vai dar tudo certo. Boas notícias chegaram.